Sob um sol quente e a sensação térmica mais ainda, as praias brasileiras voltaram a ficar coloridas, com guarda-sol e toalhas esticadas ao longo da beira-mar. Da mesma forma, retornou o fluxo de comerciantes e ambulantes vendendo produtos que vão desde acessórios praianos à alimentação. O cenário de um dia típico de calor, que já antecede a temporada de verão, fez com que especialistas da saúde alertassem que, apesar da desaceleração da pandemia no país, ocupar as praias requer cuidados redobrados, pois o risco de contágio pode ser ainda maior. No Direto ao Ponto de hoje, você vai entender por que a temporada de verão que está se aproximando deve ser atípica e quais os fatores são necessários para uma menor exposição ao coronavírus. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos! Mesmo com um número inferior do que se é esperado para a alta temporada, a ocupação de praias não só causa aglomerações, como impulsiona o comércio ambulante no local. Importante lembrar que lá no início da pandemia, quando estávamos em março e o calor ainda era intenso, as praias foram um dos primeiros locais alvos de interdições e fiscalização rigorosa. E isso aconteceu em todo o país e fora dele também, incluindo, claro, as praias do Rio Grande do Sul. Nas praias gaúchas, os municípios do litoral norte quiseram ir além das restrições impostas pelo governo estadual, chegando, por exemplo, a bloquear as entradas de acesso à cidade para turistas. O fato gerou polêmica na época e fez com que o governador Eduardo Leite desautorizasse tal medida, pedindo que os prefeitos compreendessem os limites de suas atuações. Mesmo naquela época, os estudos acerca do coronavírus ainda eram poucos e não era possível dizer com detalhes como o vírus era uma ameaça para os veranistas. Hoje o cenário é totalmente diferente. Mesmo acompanhando uma retomada para a beira-mar, a temporada de verão 2020 vai pedir mais cuidados de quem visitar a praia. Os municípios devem elaborar seus próprios protocolos, atendendo às especificidades de cada cidade em relação à pandemia. Essa série de cuidados deverá ser alongada a hotéis, campings, restaurantes e shoppings. Outro fator esperado para essa temporada atípica é o aumento do número de pessoas que devem se hospedar nas cidades litorâneas. A lotação já foi uma realidade desde o início de março, quando as praias foram destinos de quem queria ficar um pouco mais isolado. Agora esse volume deve ficar ainda maior, se formos somar as pessoas que não devem optar por viagens mais distantes e dependam de ônibus ou avião, para evitar maior exposição ao coronavírus. De acordo com os dados estaduais, nesta sexta-feira, o estado registra o total de 5.312 mortes por Covid-19 e mais de 220 mil infectados. Para entender quais são os riscos de contaminação e os cuidados que os veranistas vão precisar ter nesta temporada de verão, o Direto ao Ponto conversou com o infectologista e professor de medicina, Dr. Cláudio Stadnik. Acompanhe. Então, doutor, vamos falar sobre praia, né? A gente nem chegou no verão ainda e a gente vê que o cenário já é de praias lotadas, né? Na verdade, não só no Brasil, está sendo uma fotografia bem recorrente mundo afora. Eu queria que tu explicasse um pouco para nós por que é tão importante a gente usar a máscara na praia, tanto para estando na areia ou para caminhar na beira da orla, essas atividades que a gente faz então na beira-mar. Bom, a primeira explicação, digamos assim, para o uso dessas máscaras é a proximidade com pessoas. Quanto mais pessoas houverem próximas a você, mais necessário a utilização de máscara para a proteção dos outros e para a sua própria proteção. Então, mais se justifica a máscara quando tem um grande número de pessoas na praia, independente do que a pessoa esteja fazendo. Não? Além disso, é inevitável que quem
na praia não fica normalmente isolado. Ela vai num quiosquezinho comprar alguma coisa, ela vai almoçar em algum restaurante perto, ela vai circular nas atividades próximas da praia, e isso inevitavelmente vai proporcionar de entrar em contato com outras pessoas ou com coisas que as outras pessoas tocaram. E aí não pode ser. Então o problema não tem o problema Sim. em qualquer lugar. Sim. E existe uma máscara mais adequada? Como é que a gente faz em relação a levar uma máscara reserva? Porque a gente sabe também que pode ficar mais úmida a máscara, isso também coloca em risco a eficácia do item? As recomendações são as mesmas do que nos outros dias, ou seja, uma máscara desse tipo tem uma validade na duração de 3 a 4 horas. Então, passadas essas 3 ou 4 horas, há uma necessidade de troca por uma máscara limpa, principalmente pela umidade, pela umidificação da máscara, né? Eventualmente, até na praia, essa umidificação pode acontecer até mais rápido, porque a pessoa está com calor, está eliminando mais umidade, muitas vezes, para manter a temperatura do corpo. Então, passa a ser mais importante ainda, realmente, a troca dessa máscara em determinado momento. Então, levem suas máscaras limpas num saquinho, levem outro saquinho para colocar a máscara que já foi utilizada e assim proteger todo mundo e a ti mesmo. Certo. E em relação à areia, doutor, ela aumenta a propensão de contágio? Tem que ter algum cuidado maior por estar de contato direto na areia? Não temos nenhuma evidência, nenhum estudo científico que isso comprove isso, né? E, ao mesmo tempo, como a areia ela acaba se modificando muito rapidamente, ou seja, não é o mesmo grãozinho que está ali, né, que circula pelo vento e por várias outras situações, não há que ter uma preocupação maior por causa da areia, não. Um problema menos. E dentro da água é da mesma forma? Como é que funciona? Nada específico, não há um risco maior. O grande problema são as outras pessoas. Quanto mais próximo de outras pessoas você estiver, maior vai ser o risco. E é com isso que nós temos que nos preocupar. Certo. E qual a orientação, doutor, que você dá para quem pretende consumir alimentos na beira-mar ou até mesmo de comércios locais? Que cuidados que a gente tem que ter nesta prática? Então, os alimentos, o grande problema é ir em lugares onde outras pessoas tocam. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O resto é simplesmente os mesmos cuidados que a gente tem de antes. Então, não há muita preocupação em relação a isso. Se a pessoa própria levar seu próprio alimento, não vai ter nenhum cuidado extra que necessite por causa do coronavírus, por causa de todos os cuidados de higiene alimentar normal. E em relação às crianças, elas estão livres de algum protocolo ou devem seguir os mesmos dos adultos? Os mesmos dos adultos, com aquela recomendação de que há uma necessidade de que criança muito pequena não deve usar máscara, até porque ela não toma cuidados específicos para isso, e também de crianças maiorzinhas que conseguem usar, bom que usem a máscara quando estiverem principalmente em contato com outras pessoas ou outras crianças. Havendo distanciamento, bom, aí a necessidade de máscara passa a ser menos intensa. Certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A apresentação foi de Brenda Fernandes e a edição de Alifa Alencar. Tchau!